Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série que fala sobre acerca da seguinte temática, que é a solidão. Então venha conosco, aprenda mais sobre esse assunto, sobre a questão da solidão. Talvez você esteja sofrendo com relação a isso, é uma temática muito comum nos dias de hoje, né? Muitas pessoas sofrem com esse sentimento terrível, né? Com esse estado de alma, de aflição, onde você se sente solitário, se sente sozinho, se sente meio que perdido com relação à vida, as pessoas, os relacionamentos. Então, vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso e hoje nós vamos falar sobre as causas da solidão. As causas da solidão. O que promove a solidão? Quais são as causas? A raiz do problema chamado solidão. E é com base no Salmo 68, versículos 5 e 6, que nós estamos baseados aqui na palavra de Deus. Receba essa palavra de Deus para o seu coração. A Bíblia diz que pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus faz com que você viva em família. Em Deus nós temos um Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho. E os nossos irmãos em Cristo, ou seja, a família de Deus, a comunidade dos crentes, é a família na qual até um solitário consegue viver, se sentir inserido, colocado, aceito, amado numa comunidade cristã. Daqui a importância de nós como Igreja de Cristo, né? Todas as comunidades cristãs, evangélicas, aqueles que professam a fé cristã e os seus grupos sociais, ou seja, as comunidades, sejam um ambiente terapêutico de cura, que promove a restauração, o acolhimento, que abençoa vidas através dessa comunhão, dessa coinonia de Deus à luz da palavra de Deus. Deus faz com que o solitário vive em família. E ele se coloca dentro da sua paternidade abençoadora como pai de órfãos e juiz das viúvas é o Senhor. Então vamos ver junto quais são as causas da solidão. Existem diversas causas da solidão, né? Mas essas causas podem ser agrupadas em 5 categorias principais. Primeira, causa social. Depois, ligadas ao desenvolvimento. Terceiro, causas psicológicas. Quarto, causas circunstanciais. E quinto, causas espirituais. Então nós vamos abordar cada uma dessas 5 causas e vamos pensar, refletir um pouquinho mais sobre isso. Talvez você esteja sofrendo a solidão baseado em uma dessas problemáticas. Então abre o seu coração, deixa Deus falar contigo. E a primeira causa que nós vamos abordar são as causas sociais. Vocês sabem que a solidão, né, geralmente se intensifica em períodos de transição e de transtorno de ordem social. Ou seja, quando a sociedade está em caos, a sociedade está em desordem, a sociedade está enferma, doentia, vocês sabem que muitas vezes essa solidão pode se intensificar nesses períodos de transição, de mudanças, de grandes mudanças, transformações e transtornos da ordem social. Esta pode ser a causa do grande número, por exemplo, de registros de casos de solidão entre jovens egressos da escola secundária. Ou seja, jovens ali, né, que estão transitando entre a adolescência e a juventude, chegando no ensino secundário, né, na escola secundária, ali que é primeiro, segundo e terceiro ano do segundo grau, que a gente chamava, você vê eles adentrando ali, se sentindo sozinhos, se sentindo falta, às vezes, acolhimento, às vezes existe bullying, rejeição. Então isso é muito comum, principalmente nessa idade de transição entre a adolescência e a juventude. Isso também sugere que essas rápidas transformações sociais, também da nossa época, podem estar gerando mais solidão nas pessoas quando dificultam, né, o estabelecimento de contatos íntimos entre as pessoas, de aproximação, de amizade, de relacionamento. Entre as influências sociais que aumentam, né, a solidão no coração das pessoas, nós vamos enumerar alguns dentro desse grande grupo chamado causas sociais. O primeiro delas é a tecnologia. Né? À medida que os governos, os negócios e a educação se tornam maiores e mais impessoais, as pessoas se sentem menores e menos importantes.
né? Principalmente em épocas de mídias sociais, de relacionamentos superficiais, de relacionamentos eletrônicos à distância. Nós percebemos isso, as pessoas se sentindo menores e menos importantes, faltando o tete a tete, o face a face, né? Aquele contato próximo com o outro. Então, quando esses valores importantes, quando os valores importantes são a eficiência, por exemplo, dentro da nossa sociedade capitalista, produtiva, quando esses valores são apenas eficiência, produtividade, conveniência, sobra menos tempo para o desenvolvimento de relacionamentos profundos e agradáveis na vida das pessoas. Então, toda essa complexidade da tecnologia acaba aumentando a necessidade de especialistas. E esses, às vezes, não têm nem o tempo, nem a habilidade necessária para se comunicarem com os não especialistas. Em função disso, os relacionamentos acabam se tornando superficiais, distantes, e a compreensão das pessoas entre uns e outros diminui e a solidão então brota no coração das pessoas. Então, primeiro, tecnologia dentro dessas causas sociais. Segundo, a mobilidade, ou seja, os modernos meios de transporte acabam facilitando as mudanças entre as pessoas de região geográfica. O desenvolvimento também de grandes corporações, o êxodo em busca de melhores oportunidades de vida em outros lugares, acaba contribuindo assim para uma mobilidade generalizada na vida das pessoas, nas famílias, principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, né? Isso provoca, no Brasil também é muito comum, na América Latina, isso provoca desagregação de famílias, né? As famílias se distanciando, acaba dissolvendo as amizades se tornam superficiais, os relacionamentos, elimina aquele espírito de comunidade, espírito de vizinhança sadia, e acaba levando as pessoas a evitarem relacionamentos íntimos que possam terminar em separações dolorosas. Isso é muito comum, e a segunda causa social é a mobilidade. Terceira é a urbanização. Conforme as populações foram se aglomerando nas grandes cidades, a tendência das pessoas se tornarem cada vez mais retraídas, mais assim dentro de si, introvertidas. Isso se acentuou, essa retração humana acabou se acentuando com a urbanização das grandes cidades. Então, algumas vezes, é o medo de se aproximar porque o outro é um estranho, ou então medo da violência, da criminalidade. Isso acaba gerando no coração das pessoas desconfiança e retração, ou seja, um mundo apenas para dentro de si, introvertido, subjetivo. Então, as pessoas acabam vivendo uma espécie de formigueiro, cheio de barulho, cheio de agitação. Alguns habitantes das grandes cidades preferem evitar qualquer proximidade adicional com outras cidades, mas isso também pode levar a um intenso isolamento e a uma solidão profunda no coração das pessoas. Outra causa social da solidão é a televisão. Essa invenção moderna acaba acentuando o distanciamento entre as pessoas, tanto pelo conteúdo dos programas, cada vez mais fúteis, cada vez mais banais, cada vez piores, imorais, muito sujos, terríveis. Acabam estimulando então esses programas televisivos a superficialidade, despertando no coração das pessoas um medo, um pânico, quanto pela geração também acaba criando novos hábitos nada sadios. E na medida em que isso leva as pessoas a ficarem sentadas diante da tela, praticamente elas não dizem nada entre si, não dizem nada uma às outras. Então, essa tela irreal das grandes produções televisivas acaba tornando mais fácil viver a vida através dos personagens da tela. Ou seja, acaba criando um mundo fictício, um mundo de fantasia, em vez de interação entre as pessoas, de um interagir com os vizinhos, com os parentes, com a família, com os amigos. Então, esses programas parecem até atraentes, por exemplo, às vezes até alguns programas evangélicos, de líderes religiosos, que acabam afastando as pessoas da própria igreja, da comunidade da fé, tornando mais fácil para algumas pessoas se afastarem de uma igreja local, de uma igreja, de uma comunidade,
onde nós possamos ter essa comunhão gostosa, essa koinonia, e do apoio mútuo do corpo de crentes, do corpo de filhos de Deus, de irmãos da mesma fé. Isso, infelizmente, é um fenômeno nos dias atuais, e apesar, claro, de muitos benefícios, nossa sociedade tecnológica, mutante, desumanizante, tem transtornado o coração das pessoas, abalado muitas fontes tradicionais de segurança, que é a comunidade, o espírito de vizinhança, e criado um ambiente próprio para que o isolamento e a solidão no coração das pessoas se tornem cada vez maiores. Tá bom? Então, primeira causa são as causas sociais. E dentro das causas sociais nós falamos da televisão, falamos da urbanização, falamos da mobilidade e falamos da tecnologia. A segunda causa são causas ligadas ao desenvolvimento. Após pesquisas, na literatura sobre solidão, Ellison, um grande teórico sobre esse assunto, concluiu que há 3 necessidades básicas do processo de desenvolvimento que precisam ser supridas para se evitar a solidão. São elas, primeira delas, a necessidade de estabelecer laços, de obter aceitação e de adquirir habilidades sociais. Vou repetir: estabelecer laços, obter aceitação e terceiro, adquirir habilidades sociais. O que é estabelecer laços? Nós vamos explicar um pouquinho sobre essa primeira questão de causas ligadas ao desenvolvimento. Há uma enorme quantidade de textos teóricos e dados que apoiam a conclusão de que as pessoas, em especial, principalmente as crianças, precisam se sentir intimamente ligadas a outros seres humanos. Nós temos essa necessidade de nos interligarmos a outras pessoas. Então, as crianças, quando separadas dos pais, acabam se tornando ansiosas e emocionalmente distantes. E isso acaba evoluindo para a fase adulta. Por exemplo, se um dos pais permanece com a criança, ou se ambos os pais retornam, ela se agarra ao pai ou à mãe, aparentemente temendo uma nova separação entre os dois. Então, quando pensamos no crescente número, por exemplo, de divórcios, e no aumento alarmante dos casos de abuso sexual infantil, é fácil explicar porque muitos jovens se sentem alienados e desligados de outras pessoas. Muitas vezes o que ocorre é que essas pessoas cresceram se sentindo solitárias, de pai, de mãe, de amigos, e às vezes sofreram até essa causa pior, que é a pedofilia, o abuso sexual infantil, que é uma tragédia humana e que gera uma série de transtornos dentro das pessoas. Então, o segundo ponto dentro dessa causa ligada ao desenvolvimento é a aceitação. Ou seja, o homem, a mulher, o ser humano tem desejo de ser aceito, a aceitação. E aí, falando com relação a isso, os pais comunicam a aceitação de várias maneiras, através de um toque físico, passando tempo com os filhos, ouvindo-os, disciplinando-os, demonstrando afeto. Tudo isso vai gerando aceitação no coração das crianças. Quando esses indícios não existem dentro do lar, dentro das famílias, ou quando as crianças são ignoradas ou excessivamente criticadas pelos pais, elas começam a se sentir sem valor, desvalorizadas, e conclui que não fazem parte da família, gerando um déficit emocional terrível no coração das pessoas, dessa criança que vai se tornar um adulto. Esses sentimentos fazem com que reajam de 2 maneiras: ou elas se afastam dos outros, ou se impõem a eles ou a elas, se impõem diante das outras pessoas, gerando mais rejeição no coração das pessoas com relação a elas. Então, ou se afastam dos outros, ou se impõem de maneira grosseira, estúpida, ou às vezes soberba, com relação às outras pessoas, gerando ainda mais rejeição da parte de outras pessoas. Então, para cada uma das pessoas, para elas, para esse tipo de pessoa, fica cada vez mais difícil confiar nos outros. E essa falta de confiança impede a formação de relacionamentos íntimos. As pessoas mais velhas, reagem de forma semelhante quando não se sentem aceitas. Pais que se sentem abandonados pelos filhos, cônjuges rejeitados pelo parceiro ou pela parceira, pastores que às vezes são desprezados pela congregação, ou empregados que são marginalizados pelo chefe,
pelo gerente, pelo dono ou pelos colegas de trabalho. São exemplos de pessoas que se sentem desprezadas, inúteis e muitas vezes solitárias. Então, segunda causa, né, dentro desse desenvolvimento humano, causas ligadas ao desenvolvimento, é a aceitação. E a terceira e última causa é adquirir habilidades sociais. Ou seja, todos nós conhecemos pessoas socialmente desajustadas, que a gente chama de disfuncionais. Famílias, às vezes, inteiras disfuncionais. Elas são insensíveis, por exemplo, às necessidades e aos sentimentos das outras pessoas. Não conseguem estabelecer relações interpessoais tranquilas. Essas pessoas também podem tentar manipular ou persuadir os outros, mas isso só produz rejeição, frustração, baixa autoestima e uma solidão cada vez maior. O que ocorre, então, é que elas nunca aprenderam a se relacionar de maneira saudável, de maneira abençoadora com outros, né? De maneira harmoniosa com outras pessoas. Elas continuam tentando, mas sempre falham e permanecem, então, na sua solidão, nesse estado de ânimo, esse estado de espírito chamado de solidão. Então, esses sentimentos de solidão são ainda mais acentuados quando crescemos cercados de valores sociais que não incentivam essa proximidade entre as pessoas. A ênfase exagerada que a nossa sociedade dá à liberdade tem promovido a exaltação do individualismo e dos direitos pessoais, que militam, ou seja, guerreiam contra os relacionamentos responsáveis e duradouros, nos quais a intimidade pode se desenvolver. Então, uma grande causa da solidão nos dias atuais é o individualismo. Então, nossa sociedade tende a valorizar mais as coisas do que as pessoas. Os critérios que usamos para julgar o valor de uma pessoa são o seu sucesso, a sua aparência, quantos likes, quantas curtidas, a sua popularidade, a sua fama. E quem não é rico dentro da nossa sociedade, bem-sucedido, geralmente é ignorado, aumentando assim, potencializando assim a sua solidão, ok? Então, logo no próximo vídeo nós vamos falar de causas psicológicas, vamos estar falando, né, da questão da baixa autoestima, dificuldade de comunicação, pensamentos derrotistas, falta de controle, hostilidade, medo e causas também circunstanciais que acabam gerando. E por último, as causas espirituais. Então continue conosco nesses vídeos acerca da solidão. Você que está sofrendo com isso, lembre-se, Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família. Vá correndo para a casa de Deus. Vá correndo para uma igreja bíblica, uma igreja abençoadora, uma igreja sadia, equilibrada, para que você tenha uma vida emocional, social e espiritual abençoada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Faça seus comentários, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor.